Mais um reforço anunciado no Palmeiras, hein? O time tá ficando forte, quem chega dessa vez é Maurício. Então, bora analisar essa contratação. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para analisar mais um reforço do Palmeiras. Maurício, ex-internacional, é o novo reforço do Verdão. Na minha visão, um bom reforço sim, já adianto, mas no vídeo de hoje eu vou analisar tudo sobre a chegada, o jogador, o negócio que o Palmeiras fez, enfim, panorama completo aqui pra vocês. E eu sei muito bem que tem muita gente que chega no canal através desses vídeos de contratação. Sei que tem muita gente que tá assistindo que nunca tinha visto um outro vídeo do Análise Verdão ou que viu, mas não se inscreveu. Então eu já peço desde já pra você se inscrever aqui no canal, porque sempre que tem contratação tem análise aqui, sempre tem análise de todos os jogos, análises táticas, enfim, muito conteúdo bacana que eu sei que você vai curtir. Então, para você não esquecer, já começa se inscrevendo. Muito bem, meus amigos, então vamos conversar sobre o jogador. O Maurício é um cara ainda jovem, né, ele tá fazendo agora 23 anos, mas que já tem jogado há algum tempo no cenário brasileiro, né? Ele é um meia canhoto que foi revelado pelo Cruzeiro, tá? Mas que em 2020 chegou ao Internacional, ainda muito jovem, e de lá pra cá, apesar de oscilações ali que são naturais pela idade dele, se mostrou um jogador muito importante para o Inter e teve também grandes momentos por lá, principalmente no ano passado, em 2023. A temporada passada foi uma temporada de afirmação para ele, né? Foi muito regular em alto nível, então é interessante a gente observar os números dele aqui em 46 jogos, 11 gols e 11 assistências, né? Para quem gosta de basquete aí, um duplo-duplo do Maurício, né? 2 dígitos em gols, 2 dígitos em assistências na temporada passada. Além disso, 58 passes decisivos, o que dá uma média de 1,2 passe decisivo por jogo e 82% de acerto no passe. E aí você pode pensar, será que é pouco? Será que é muito? Depende, né? Que tipo de passe a gente tá falando? Se é um jogador que joga mais à frente, como ele é um meia, que arrisca mais passes, tenta mais passes com nível de risco maior do que outros, né? Não é só toque pro lado, é natural que não tenha a porcentagem tão alta assim de acerto, né? 82% pensando em passes mais arriscados é uma porcentagem interessante. E você tá vendo esse mapinha de calor que tá até pequeno na imagem? Vamos entender agora onde ele atua. O Maurício, ele é um meia, tá? Um meia atacante. E ele se acostumou mais a jogar em duas funções específicas lá no Inter, em dois esquemas táticos diferentes, tá certo? Quando o Inter usou um 4-2-3-1, tendo dois pontas ali pelos lados do campo, ele era esse 10, esse meia armador do time. Tá? Só que o Kudê, treinador do Internacional, ele gosta muito de usar uma outra formação tática que é o 4-1-3-2, tendo uma dupla de ataque, e aí no caso a função do Maurício muda, certo? Nesse desenho do 4-1-3-2, o meia mais centralizado do Inter era e é, né, ainda o Alan Patrick. Então o Maurício se acostumou a ser esse meia direita do time, e até onde ele melhor rendeu sob comando do Kudê. Então nessa função de meia direita, ele joga da direita pra dentro, né? Como ele é canhoto também, e como ele tem essa característica de meia, ele libera esse corredor lateral pro próprio lateral do Inter ultrapassar, né? O Bustos ali, lateral direito do Inter, criava uma dobradinha muito interessante com o Maurício por ali. Então ele não é aquele ponta que vai só ficar colado ali na linha lateral, não. Ele é aquele meia direita que vai jogar de fora pra dentro, trazendo pra dentro, recebendo nas costas dos volantes, e exercendo essa função lá no Internacional. Ele mostrou uma boa capacidade de trabalhar em espaços curtos, em espaços reduzidos, de criar boas combinações ali pelo centro do campo e também nessa dobradinha com o lateral direito que ultrapassa, poder de criação, chegada na área, drible curto por ali também, que é uma questão muito importante. Claro que ele ainda tem pontos a evoluir, afinal de contas, como eu disse, apesar dele estar aí sendo falado há muito tempo, tá no cenário brasileiro já há alguns anos, ele ainda é um cara jovem, ele ainda é um cara que não atingiu o teto dele, então ele tem muito que desenvolver ainda no Palmeiras, como por exemplo o uso da perna direita, né, a perna não dominante, que ele não usa tanto assim como poderia, mas ele demonstrou talento nesse período no Internacional.
Então, pensando nisso, em como ele melhor rendeu no Inter, onde ele pode encaixar nesse time do Palmeiras? Eu vejo dois encaixes possíveis dentro da formação tática que o Palmeiras mais tem usado. Então, como o 4-2-3-1 se tornou padrão nesse Palmeiras, pelo menos atualmente, o primeiro encaixe para o Maurício nesse time, para mim é óbvio que é como o meia na função do Rafael Veiga, né? O Abel até falou na coletiva após vitória contra o Vasco que ele quer ter dois jogadores de mesmo nível para cada posição, né? E o Maurício, ele é o cara que mais se aproxima disso, né? De ser uma opção para o Veiga. É uma excelente opção, porque se o Veiga tá mal, o Maurício tá aí para ser esse camisa 10, ou se o Veiga tá bem, ele vai ter que continuar muito bem porque tem a sombra do Maurício. Então é importante também em termos de motivação, em termos de elenco. E o segundo encaixe possível é como esse meia-direita, só que com um porém muito importante aqui, tá? Recentemente tem sido mais padrão no momento ofensivo do Palmeiras o lateral esquerdo subir e o lateral direito ficar na saída de bola, para ter o Estevão bem aberto como esse ponta direita por ali e o ponta esquerda ser jogado para dentro, certo? Se o Maurício for esse meia-direita, a rotação do time do Palmeiras vai ter que ser oposta, na minha visão. O Palmeiras vai ter que girar esse círculo, certo? O lateral esquerdo fica mais e o lateral direito sobe para poder jogar o Maurício para dentro e criar essa dobra entre Maurício e lateral direito e ele poder ser mais um meia e não esse ponta tão aberto por ali como no Inter, né? Ele jogando da direita para dentro. Isso pode ser interessante, inclusive, para potencializar laterais direitos que gostam de chegar mais à frente, como é o Mike e como é o Giai também. E aí você pode falar, ah, mas aí o Veiga não rende tão bem caindo para a esquerda. É verdade, mas aí você tem no elenco Rômulo, você tem Felipe Anderson, você tem Lázaro, ou você pode falar, pô, mas aí o Estevão vira banco. Beleza, mas aí em outro jogo ele vai ser titular ou ele vira uma opção para o segundo tempo. Eu vejo muita gente tentando encaixar todo mundo junto nesse Palmeiras ao mesmo tempo, né? Ai, como que o Palmeiras vai jogar com Felipe Anderson e Veiga e Rômulo e Estevão e Flaco e Maurício? Não tem como, gente, e não precisa também. E os times que eu coloquei aqui no campinho pra vocês não significa que é um time titular absoluto. O Palmeiras, ele vai ter opções. Em alguns momentos ele pode colocar mais esses jogadores pra jogar, dependendo do contexto, mas o Palmeiras tem muitas opções para essas três posições ali da frente. E como são muitas competições ao longo da temporada, todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai jogar. Em uns jogos o Estevão vai ser o ponta direita com méritos, na minha visão hoje ele é titular do time do Palmeiras. Em outros pode ser o Felipe Anderson ou o Maurício, jogando pela direita, caindo pra dentro. Se jogar o Maurício por ali, pode jogar o Mike ou o Giai como lateral direito, ou se jogar o Estevão, que é um cara que fica mais aberto, pode ser o Rocha, o lateral direito pra equilibrar, ou o Maurício pode ser o meia pra poder descansar um pouco mais o Veiga, ou como uma opção pro segundo tempo, ou eles podem jogar juntos, o Rômulo pode jogar no meio ou pode jogar da esquerda pra dentro, tem o Lázaro, enfim. Não dá pra encaixar todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo vai ter o seu espaço, todo mundo vai ter a sua oportunidade e que bom que o Palmeiras tem tantas alternativas. Mas voltando a falar especificamente do Maurício, foi boa a contratação? Essa é a grande pergunta e na minha visão foi sim, tá? É uma contratação que traz profundidade para o elenco e mais uma alternativa muito interessante de um jogador que já é provado, mas que ainda não atingiu o seu teto. Então já é um jogador com nível interessante para o futebol brasileiro, mas que ainda tem o que evoluir dentro do Palmeiras, tem o que evoluir sob o comando do Abel Ferreira. Ele foi caro? Ele não foi barato, né? Vamos combinar, né? Por volta ali de 10 milhões de euros, definitivamente não é um jogador barato, o mercado tá assim muito inflacionado, mas se a gente for pensar, a gente acabou de vender o Luiz Guilherme por 30 milhões de euros, né, no total, tem uma parte ali que é por metas. E por um terço desse dinheiro, o Palmeiras contratou o Maurício. Então, claro que a gente acabou vendendo um garoto, uma cria da base, um cara com identificação e que tem um teto muito grande, mas que em algum momento sairia para a Europa. E por um terço do valor, o Palmeiras contratou um jogador que pode fazer a função que o Luiz Guilherme fazia, que está mais
pronto e que está mais provado dentro do cenário brasileiro. E que por mais que não seja nenhum garoto, ele ainda tem um potencial de revenda, né? Claro que a gente pensa primeiro no retorno esportivo, mas o Maurício ainda tem o seu potencial de revenda no futuro para um time ali de segunda prateleira da Europa, ou para um time dos Estados Unidos, né, da MLS, ou para um mercado alternativo, uma Arábia da vida, enfim, dá para avistar ali um retorno financeiro também, se ele for bem por aqui. Mas claro que o principal é o retorno técnico, e isso eu acredito sim que o Maurício pode entregar pelo que ele apresentou até agora na sua carreira. Mas você concorda comigo? Discorda? Comenta aqui embaixo que eu sempre gosto de ver o feedback de vocês, quero saber a sua opinião e eu reitero o convite que eu fiz, inscreva-se, não só porque tem análise tática sempre por aqui, mas também porque vai ter uma análise tática individual do Maurício, onde eu vou trazer lances, onde eu vou esmiuçar melhor as características dele. Então, se você não quer perder esse vídeo, inscreva-se aqui no canal porque ele será muito importante também. E claro, se você curtiu essa análise, se você saiu desse vídeo sabendo mais sobre o Maurício, mais sobre essa contratação, não esquece de deixar o seu likezinho também, que é muito importante, faz esse vídeo chegar cada vez a mais palmeirenses para aí, cada vez mais gente ficar sabendo mais dos nossos reforços. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.